Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente aqui do Sul Notícias. Mais uma vez aqui, passando no nosso momento semanal de trocar uma ideia com os gestores, falar com personalidades vinculadas a Asset Management. E dessa vez, entrevista aí um pouco mais familiar, digamos assim, porque eu trouxe um gestor que é aqui da casa, aqui da Suno, para falar com a gente de um fundo que ele já teve aqui algumas vezes, mas ele nunca falou sobre esse fundo, né? Que é um fundo do agronegócio, um FIAGRO, que é um tipo de ativo que está na bolsa aí há pouco mais de 2 anos, aliás, quase 2 anos, salvo engano. E é um nicho que a Suno tem investido bastante, tem ganhado bastante popularidade dentre os investidores. Hoje eu trouxe o nosso querido Vitor Duarte. Tudo bem, Vitor? Eduardo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você e para quem está aqui nos assistindo. O Vitor, que é o nosso frontman aí da Suno Asset, qualquer coisa que tenha a ver com os fundos aqui da casa, sempre o Vitor que está trocando uma ideia. E o que eu ia perguntar, né? Além de a gente falar do fundo, acho que a gente tem um apelo de um evento recente, né? Você teve no AgriShow, né? Que é aquele evento grande do agronegócio recentemente, você teve, que está rolando essa semana, acaba nessa sexta-feira, né? Dia 5 de maio. E o pessoal sempre comenta, né? Principalmente gestores, o pessoal sempre fala sobre a relevância de, né, estar lá fisicamente, conversar com o pessoal do setor, tanto o gestor de ações que gosta de falar com o CEO e tudo mais. Como é que foi a experiência de estar lá no AgriShow presencialmente? O que o pessoal do agro falou para vocês? Como é que foi esse tempo que você passou lá? Olha, o AgriShow é uma feira fantástica, assim, a maior feira do agro da América Latina. Eu fui junto com o Tassiano e o Tassiano ficou a semana toda. Eu fui durante um dia inteiro e a gente teve a oportunidade de participar de um evento, de um painel, junto com a CVM, a Bolsa e alguns players de mercado, para levar o mercado de capitais para o agro e trazer o agro para o mercado de capitais. Essa interação já é o segundo evento que foi feito nesse formato, com a Frente Parlamentar do Agro, CVM e alguns players de mercado. E aí, né, foi dentro da AgriShow. Terão outros 2 eventos, um em Luiz Eduardo Magalhães e o último que acho que ainda não tem local definido. Mas a feira em si é uma oportunidade de a gente estar com as principais empresas do setor, os principais players do setor. Então, tem muita gente ali que faz o agro de verdade, né? Tem muita gente que vende máquina para o agro, tem muita gente que tem alguns estandes de instituições financeiras também presentes, porque assim, a gente fala agro, mas existem assim, 4 tipos de agro, né? Tem o agro antes da porteira, que é o cara que faz semente, que faz adubo, que faz as coisas necessárias para o agro, que vende insumos para o agro. Tem o dentro da porteira, que é basicamente o produtor, as empresas produtoras, de fato, que plantam, que colhem. Tem o depois da porteira, que pega, por exemplo, o arroz, embala num saco de 5 quilos e coloca no supermercado, né? E tem o apoio, serviços, né? O serviço financeiro, serviços de tecnologia de maneira geral, prestadores de serviços em geral que estão ao lado aqui, não são nem antes, nem depois e nem dentro da porteira, mas eles gravitam o mundo agro, e tinham muitos representantes. A gente encontrou com o CEO e CFO de companhia aberta, a gente encontrou com instituições financeiras que fazem trading de commodities, a gente encontrou instituições financeiras que também financiam o agro, a gente encontrou empresas grandes que vendem máquinas para o agro, e todo mundo buscando fontes de financiamento para os seus clientes. Então, foi muito rico, foram muitos encontros, muitos ricos encontros que a gente fez lá, e abrimos muitas portas, e agora é trabalhar, né? É continuar discutindo e avançando com cada um desses players para saber quais são as oportunidades. O Snag é um fundo híbrido, né? Um fundo que tem crédito, um fundo que tem também imóveis. Então, a gente chuta com as 2 pernas, né? Claro, o crédito é quase 90% da carteira, mas a gente já quis nascer híbrido para mostrar que as oportunidades, elas aparecem às vezes no crédito, às vezes para comprar uma propriedade,
e a gente chuta com as duas pernas. Enfim, acho que falando aqui já, emendando, né, a feira com o SNAG, né, que é o Suno Agro, que é o Fiagro da Suno, a gente tem essa característica, né, um Fiagro que nasceu de uma parceria com a Boa Safra Sementes, que a gente comprou a carteira de recebíveis deles e compramos 2 imóveis e alugamos para eles, e estamos comprando outros 2. Então teremos aqui, após a conclusão dessas 2 compras, teremos 4 imóveis alugados e uma carteira de N, é um único CRA, mas são muitos e muitos recebíveis que são lastro desse CRA, espalhados por 7 estados do Brasil, e esses 7 estados estão bem claros ali no nosso relatório gerencial, inclusive o tamanho da exposição em cada um dos estados. Mas é mais na região ali de Minas, Goiás, Mato Grosso para cima, né? Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, né? São estados ali que são... Não estamos no sul, né? Não temos exposição ao sul, mas temos exposição aqui a parte norte do centro-oeste, vamos dizer assim, nordeste, e um pouco de norte ali com Tocantins. Perfeito. E só aproveitando o ensejo aqui, né? Lembrando que o pessoal da Asset sempre investe bastante em transparência, sempre investe bastante em produzir uns relatórios diferenciados aí da média do mercado. E aproveitando que você falou desse negócio de carteira e tudo mais, só compartilhar a tela aqui para o pessoal ver que o SNAG tem essa coisa de transparecer, assim, o resto dos fundos da Asset também tem bastante esse caráter, né? Mas de transparecer aqui, então você jogar, a pessoa que está assistindo jogar Suno Asset SNAG 11 no Google, vai aparecer esses links e vocês conseguem ter acesso aqui, que esse aqui é o relatório do fundo, né? Então vocês conseguem ver número de cotistas, patrimônio líquido e aqui também a carteira, né? Os ativos conforme o último acabou por baixo da casa. E vão aparecer ainda 2 novos Victor, imóveis aí. Ainda vão aparecer mais 2 novos imóveis depois que a gente concluir. Mas se você clicar em alocação, lá na parte de cima, alocação, ele vai abrir o percentual dos nossos ativos em CDI, em IPCA, o tanto que está em soja, o tanto que está em outros alimentos, o que é crédito pulverizado, o que é crédito, o que é contratual, no caso são os imóveis. A gente coloca inclusive os estados, olha do lado direito aqui, Mato Grosso é a maior exposição, né? Minas Gerais em segundo lugar, Goiás em terceiro, depois tem até São Paulo, que eu não citei, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Esse é o lastro novo, né, que a gente trocou. Tinha Bahia no lastro passado, né? Essa época do ano agora, né, final de abril, início de maio, são quando essas dívidas vencem, e todo o lastro já foi trocado para o ano que vem. Então o lastro passado tinha mais Bahia, tinha Piauí, esse lastro agora está um pouco mais para baixo ali, né? Tem um pouco mais de Minas, tem um pouco mais de Goiás. Boa Safra é de Goiás, então é natural que Goiás tenha um peso grande. E é super interativo, se você clica ali no estado do Mato Grosso, na barra verde, então ele se aproxima e você vê só Mato Grosso, né? E tem assim, onde que é o crédito? Ó, o tamanho da bolinha é o tamanho do crédito, é a importância do crédito. Bola pequena é um crédito pequeno, bola maior é um crédito maior. E tem em cima, onde que a gente emprestou esse dinheiro, entendeu? Aonde que o cara comprou semente. Você vai ver que Rondonópolis ali é uma bola maior, né? Que é uma cidade importante, uma cidade um pouco mais ao sul, sudeste, vamos dizer assim, de Cuiabá. Então, a transparência é total, assim, eu só não boto o CPF do devedor ali, porque seria... eu estaria ferindo a lei de proteção de dados. Mas é isso, assim, a gente tem... se o cara deu uma quebra de safra em Rondonópolis, será que o SNAG está muito exposto a Rondonópolis? Está ali. Né? A pessoa consegue enxergar onde está o dinheiro dela, porque o dinheiro não é meu, né?
O dinheiro é um pouco meu porque eu sou cotista. Mas o dinheiro dos cotistas, somos quase 40 mil cotistas. Acho que vê informações gerais. Qual que é o número oficial aí? 35? Deixa eu ver. 37. 37. Né? 37. A gente tem um certo delay, né? Um certo atraso nessas informações. A gente estima aí que já ter batido os 40 mil investidores. Perfeito. É interessante falar que isso é uma política da casa, né? Então, o resto dos investidores aí do SNCI, do SNFF, dos outros fundos também tem acesso a informações semelhantes. É bem legal porque é uma maneira de os fundos transparecerem a mais do que a obrigação, né? Estão, além de estarem fazendo o dever de casa, estão dando um a mais aí de transparência e é o tipo de coisa que a gente geralmente compra uma empresa listada, né? Então você vai lá, pega, sei lá, Petrobras, você vai, abre o site de RI, abre os TOTS Invest, tem lá dívida líquida, os múltiplos, o valor de mercado da empresa, e fundo é um pouco mais opaco, né? Mesmo que a CVM e as autoridades regulatórias obriguem os fundos a terem as cartas, terem todas as publicações, isso que vocês fazem é bem um plus a mais, né? É uma coisa que o resto da indústria geralmente não tem, ou se tem é com outros meios, e é uma política da asset inteira. É importante falar isso, que rola no SNCI e rola em todos os demais fundos. Esse é um padrão de fundo mesmo, realmente é presente em todos os ativos. A gente abre até onde a gente consegue, né? Às vezes tem um fundo que está mais novo, né? Um SNEL, que eu não posso dizer quem são os parceiros com quem eu estou negociando, né? Porque eu estrago a negociação, né? Ou o SNLG, né? A gente tem uma negociação assim, a gente fala, pô, tô cansado já desse negócio. Tem uma negociação que está se arrastando desde outubro do ano passado. E aí dá vontade de falar, a boca coça aqui, mas não posso. E aí, assim que tiver algo concreto, né, concretizado, a gente abre, dá todos os detalhes e tal, para que o investidor saiba onde está o dinheiro dele, né? Assim, nós temos esse dever fiduciário com o cotista. Perfeito. E só perguntando assim, você comentou um pouco de carteira, de ativos, de como é que vocês estão, você citou o fato, né, que vocês têm esse caráter híbrido, né, de ter uma exposição grande a crédito, mas ao mesmo tempo ter também imóveis, né, só para o pessoal entender mais ou menos como se fosse nos FIIs, né, que você tem FIIs só de crédito, às vezes FIIs de crédito, né, que chamam de FII de papel, e tem o FII de tijolo, né, que é quando o FII tem só imóveis. O Fiagro aqui, o Snag, é como se fossem as duas coisas juntos, né, então ele tem imóvel rural também, só que ele tem essa exposição de crédito. E especificamente nessas negociações que você falou de ajuste de carteira e tal, a gente acabou de passar por mais uma reunião do Copom de manutenção da Selic, tem todas aquelas discussões macro que estão tomando conta do noticiário, e os gestores de FII, geralmente que eu converso desde o final do ano passado, falam um pouco de ajustes, de como é que estão calibrando a carteira por conta dos indexadores. Fala um pouco para o pessoal como é que está a exposição de risco, né? Quais que são os indexadores da carteira do Snag e o que o investidor pode esperar quando ele faz o primeiro aporte nesse tipo de ativo, que, aliás, diga-se de passagem, né? Eu falei no início da entrevista, mas ele foi lançado em outubro de 2021, né? Que o Fiagro é negociado em bolsa, né? Finalzinho de 2021, que essa classe de ativo, né? Foi lançada e tem dividendos e é isento de imposto de renda, né? Sempre importante, é sempre legal ressaltar aí para o pessoal. Vou pedir para você voltar lá para a tela de alocação, mas eu vou fazer uma perspectiva histórica dos Fiagros, né? Os Fiagros, eles nasceram, fazer uma metáfora aqui, eles nasceram da costela dos fundos imobiliários, né? Eles são primos dos fundos imobiliários, então, por mais que o agro tenha uma dinâmica de pagamento anual ou pagamento semestral, o agro tem um funcionamento um pouco diferente dos fundos imobiliários. A estrada que os fundos imobiliários pavimentaram é uma estrada já muito boa. As pessoas já conhecem, é isento de imposto de renda, recebe rendimento na conta, cotas de R$100 ou cotas de R$10. Esse padrão, né, fundos de crédito ou fundos de tijolo, entre aspas, tijolo é o imobiliário, ou fundos de terra ou terrenos, no caso dos Fiagros. Então, os Fiagros, eles têm muitas semelhanças com os fundos imobiliários. E nós decidimos fazer um fundo híbrido, mas quando a gente decidiu fazer esse fundo híbrido, os outros 20 fundos, os outros 20 Fiagros que existiam na Bolsa, todos
todos eram de crédito. Depois, a 051 lançou um, chama Fazenda, o FZDA 11, é um fundo que tem uma fazenda enorme, comprada da Mitsui, no município de... vai me fugir agora. Mas também ali no Mato Piba, né? Então, uma fazenda que foi comprada, ali muito bem comprada, só que tem um yield baixo, né? Tem um yield de 3% ao ano. Qual que é a expectativa deles, né? Vender essa fazenda mais cara, porque eles compraram realmente muito barato. Então, acho que os fiagros de terras ainda não ganharam popularidade, os fiagros de crédito ganharam popularidade. E os fiagros, pela natureza do agro, de serem operações de mais de curto prazo, e operações de crédito mais corporativas, assim, ou pulverizadas, mas que alguém cedeu e é funding de alguém, são operações mais CDI. Estou conectando com a sua pergunta aqui de Copom. Os fiagros nasceram mais CDI. Nossa carteira não é diferente. Nossa carteira, 89% é CDI. Pelo comunicado do Copom, pela expectativa, né, que se tem do mercado brasileiro e pelo histórico que se tem de taxa de juros no Brasil, a expectativa é que o CDI continue elevado por um período longo de tempo. Não em 13,65, que baixe para 10. Taxa de juros de 10% ao ano é taxa de juros alta ainda, né? Então a gente acredita que a melhor alternativa aqui é manter a carteira majoritariamente em CDI, e é o que a gente deve fazer. Ah, Vitor, mas o IPCA que protege da inflação. O IPCA, para a Selic cair para 10, o IPCA vai estar em 4. Então, Selic a 10 e IPCA em 4, significa que a Selic é IPCA mais 6. Então, a inflação vai estar mais moderada, mais comportada, e a taxa de juro real ainda alta. Né? Isso significa que o CDI vai ser uma boa alternativa para proteger o seu poder de compra. Historicamente, CDI é maior do que IPCA. Historicamente. Poucas vezes na história o CDI foi menor do que o IPCA. O problema é que uma dessas poucas vezes foi muito recente, foi agora em 2020, 2021. E aí os investidores que vieram para a Bolsa, nos últimos 3 anos, que é 90% dos investidores atuais, éramos 500 mil investidores, hoje somos 5 milhões de investidores. Nos fundos imobiliários, então, éramos 50, 60, 80 mil investidores e passamos para 2 milhões de investidores. Então, investidores de fundos imobiliários, até mais de 90%. São novos. São investidores que viram a Selic a 2 e viram a inflação a 10. E tem um grande apreço pelo IPCA, preferem o IPCA, né? Porque viram o IPCA a 10 e Selic a 2. Só que eu gostaria de dizer para essas pessoas que talvez nunca mais na vida dessas pessoas elas vão ver isso novamente. Eu disse um talvez antes do nunca mais, porque nunca mais é uma palavra, é uma expressão muito forte. Talvez nunca mais seja visto isso. Porque o CDI, a taxa nominal de juros, ela é a taxa real mais inflação. Então a taxa nominal, que é o CDI, ela é feito para ser IPCA mais juros. É feito para isso. Então, o Copom deve manter a Selic alta por mais um tempo e os fiagros, eles são uma alternativa para que você tenha parte da sua carteira em CDI. Eu gostaria de ter parte em IPCA também. Então, compro a SNCI, que é o nosso fundo de crédito imobiliário, que a gente fez um grande esforço para colocar CDI na carteira. A gente tinha quase que 90% de IPCA, né? Quando estava se aproximando de uma deflação, a gente foi colocando CDI, mas não consegue. O IPCA vai ser o mundo imobiliário, é um mundo indexado ao IPCA. O aluguel que você paga na sua casa, o contrato é indexado ao IPCA. Né? A loja do Pão de Açúcar na esquina da sua cidade, o dono do terreno provavelmente tem um contrato com o Pão de Açúcar indexado ao IPCA. Então o mundo imobiliário ele é um mundo indexado ao IPCA e o mundo do agro ele é um mundo mais de curto prazo, mais de crédito corporativo, mais em CDI. Essa é a natureza das atividades. Isso não impede, a gente tem ativo IPCA aí, isso não impede você ter um pouco de mistura, mas dificilmente a predominância vai deixar de ser o CDI no caso dos fiagros.
Perfeito, muito obrigado aí pela explicação, é sempre legal, até porque muita gente vem às vezes, ou começou a entrar nesse mercado de renda variável, de fundos há pouco tempo, ou vem dos fundos imobiliários que tem uma lógica, como você bem falou, né, são primos, mas tem uma lógica ali um pouco diferente, especialmente de carteira. E só voltando ao que você comentou ali do FZDA 11, né, foi justamente onde você falou, né, foi no Matopiba, só confirmando a informação ali que você citou. Eles compraram uma terra de 9 mil hectares, que é majoritariamente ali de lavoura de soja e dedicada à segunda safra de milho, e foi uma transação de 155 milhões de reais. Isso tudo não decorei de cabeça, dei um Google aqui depois de o Vitor ter falado, então só para trazer os dados aí do pessoal da FZDA11. E ainda falando sobre o SNAG, né, Vitor, só Vamos fazer uma conta aqui ao vivo aqui. 150 milhões de reais, tá? Quantos hectares? São 9 mil hectares. 9 mil hectares. Eles pagaram R$16.666 por hectare. Você que entende de terra, comenta aqui se você acha barato ou se você acha caro essa transação. Na minha avaliação, eles pagaram barato. Essa terra pode ser vendida por bem mais do que esses 16 e trazer um bom ganho de capital. Isso não é uma recomendação de investimento. Esse fundo não tem liquidez, esse fundo tem baixíssima liquidez, porque não tem quem vende, né? Esses dias eu fui comprar umas cotinhas, o vendedor estava R$119, 20% acima desse valor aqui que eles pagaram na fazenda. Acho que vale, talvez valha, mas enfim, não vou entrar no mérito aqui, porque ele também tem muita, né, essa liquidez muito baixa, número pequeno de cotistas, mas é um bom exemplo. Assim, eu torço muito para que o FZDA dê muito certo, para que traga um bom track record, um histórico, um bom exemplo de que investir em fiagro de terra é bom. A Suno não tem um fiagro de terra ainda, mas esse segmento realmente precisa ganhar popularidade, porque hoje não tem nada de popularidade. Perfeito. Aliás, falando especificamente sobre isso, né, que você falou sobre esse um cenário meio macro desse tipo de ativo, né? No caso dos FIIs, a gente tem um ativo semelhante nos Estados Unidos, que são os REITs, né? O Fiagro, salvo engano, a gente não tem outro ativo no exterior que seja parecido com isso que a gente tem aqui, né? Não, assim, os REITs, eles são companhias, são empresas, né, de investimento em propriedades. Acho que lá é um pouco mais amplo, né? Aqui a gente está carimbando assim, o que é imobiliário, o que é agro, está separado, e acho que não tem nenhum primo internacional aqui, nenhum par internacional para que a gente possa comparar. O Fiagro, ele realmente é comparado com o fundo imobiliário, tanto é que o mundo agro, ele é um mundo de pagamentos anuais ou semestrais, só que os Fiagros nasceram com pagamentos mensais. Pô, mas o agro não é mensal. Eu sei, mas o agro para o agro caminhar na estrada pavimentada, caminhar não, rodar na estrada já pavimentada pelos fundos imobiliários, ele teve que seguir algumas, entre aspas, regras, não regras escritas, mas regras comportamentais esperadas, que os investidores estão acostumados com renda mensal e não renda anual. Então a gente, por exemplo, no nosso Fiagro, a gente tem uma carteira de recebíveis anual, a gente fez um QMM, não quero aqui ficar falando nenhum palavrão, mas um coeficiente mínimo ali, mensal, coeficiente mínimo mensal de pagamento de juros. Então o cedente, que é a Boa Safra, todo mês ele tem que ir adiantando os juros e chega lá no final, quando o lastro vence, ela recebe esses juros de volta. Mas é uma ginástica que a gente fez para fazer o lastro agro caber no mundo imobiliário, caber no mundo, nem no mundo imobiliário, que os FIINFRAs também, os fundos de infraestrutura também, assim, para caber no mundo de 4 letras e número 11. 4 letras, número 11, isento de imposto de renda, né? Eu acho que é essa característica assim, de rendimento mensal. Os FIPs IE, alguns distribuem trimestralmente. Você vê que eles não pegaram, não ganharam popularidade. Eles são antigos, FIPs IE. FIP IE é antigo, mas não ganhou popularidade, não roda, tem desconto de liquidez, tem FIP IE com 20%, 25% abaixo do valor patrimonial. Não que os projetos de energia, os projetos deles tenham dado errado,
simplesmente pelo fato de que não tem liquidez, atraiu pouca gente, quando o cara precisa sair, não tem quem compre, e aquilo ficou ali com um desconto muito grande. Os fiagros, eles tiveram mais sucesso do que os FIPS-IE, porque eles, como eu posso dizer, eles se adaptaram, assim, a pista é para pneu slick, né? O cara tinha um trator, ele botou pneu slick no trator e está correndo de pneu slick. Ótima analogia. O que é um trator de pneu slick? Né? É um fiago que paga mensal. Meu amigo, para brincar aqui, tem que ser pneu liso. Perfeito. Só para complementar aí, eventualmente o pessoal que não pegou o que você falou, né? Mas o negócio do Vitor falar que o agro na mensal, só para o pessoal entender, né? É porque a lógica de produção, de recebimento e toda a cadeia da indústria do agronegócio funciona na base das safras e daquelas coisas de você ter meses. Né? O ciclo demora um pouco mais, que é diferente do mercado imobiliário, que você tem aluguel todo mês, né? Pagamento de rendimentos todo mês. E aí isso, obviamente, impacta o fundo, né? A maneira com que o fundo vai distribuir os investimentos. E hoje a maioria dos fiagros, como o Vitor citou ali, paga dividendo todo mês, que é uma maneira de equalizar o desejo dos investidores, digamos assim, né, de querer receber esse rendimento na conta todo mês. E eu queria, assim, ainda falando do cenário meio macro do mercado, né, sempre que a gente fala de agro é quase meio redundante, assim, né, sempre muito otimista, é um setor que tem uma participação muito grande no PIB, que o pessoal é sempre muito resiliente, porque é o setor que puxa a economia brasileira. E uma coisa que o pessoal sempre comentava muito quando esse tipo de ativo surgiu na Bolsa, né, lá em 2021, é o fato de ser um setor subrepresentado, né, no cenário de equities, né? Você tem a Boa Safra, que aliás é parceira da Suma no Snag, mas você não tem outras empresas do agro. Tem a AgroGalaxy, tem uma outra, mas você não tem muitas empresas do agro na bolsa hoje, né? Para você comprar ação lá. Então é uma maneira de representar que cresce bastante, né? O agro ele é quase 30% do PIB e menos de 5% do mercado de capitais, de maneira geral. Os fiagros estão com 10 bi de patrimônio líquido, os fundos imobiliários somam 150. Nesse ponto, acho que os fiagros cresceram rápido, mas companhias abertas listadas do agro ainda são poucas. Você tem algumas mais antigas, assim, JBS, Minerva e Mafrig. Você tem as de celulose, que são Suzano, Klabin e Irani. Mas são pouquíssimas empresas que não representam muito do agro. Claro, não posso esquecer da SLC Agrícola, uma grande produtora agrícola, Terra Santa, que virou Land 3, virou uma grande empresa de propriedade de terra. Você tem ali Brasil Agro, controlada pelo grupo argentino fugiu o nome agora. Eles são os mesmos controladores da IRSA, Inversiones, enfim, que eu tenho ações, inclusive, eu tenho ADRs dela, que é uma empresa na Argentina de propriedades, que tem shoppings e lajes corporativas. Enfim, mas são muito poucas, né? São muito poucas realmente representantes do agro no mercado brasileiro. Acho que muito por governança, muito por histórico assim de distanciamento ali do agro com o mercado de capitais. Mas acho que a gente começou a corrigir isso. Acho que o Brasil começou a corrigir, o agro entendeu que o agro, durante muito tempo, ele sobreviveu de dinheiro subsidiado, né, do Plano Safra. Mas o agro cresceu muito e o Plano Safra não dá conta de crescer tanto. Então, é como você usar uma mamadeira para alimentar um filhote de leão e o leão cresce e você tem que dar 10 quilos de carne por dia. Então, assim, não dá conta. Você não dá conta, né? O agro é o leão aqui dessa minha metáfora e o governo tem como crescer o financiamento disso tudo. E aí que entra a necessidade de financiamento bancário, financiamento dos fornecedores que fazem via barter e financiamento do mercado de capitais.
Os bancos já financiam, os fornecedores já financiam. Acho que agora é a hora do mercado de capitais ampliar a participação no agro. Já vem ampliando e deve crescer muito mais nos próximos anos. O agro já está se adaptando ao mercado de capitais com mais transparência, com mais governança. É bom, por exemplo, eu vou emprestar um dinheiro para alguém e vou pegar a terra dele em garantia. A terra tem que estar regularizada, então você ajuda a regularização fundiária. Então, o mercado de capitais, quando ele chega, ele ajuda na formalização. Ninguém vai emprestar dinheiro para um cara que tem dentro da fazenda trabalho escravo. Ninguém vai emprestar dinheiro para um cara que está desmatando, além do percentual que ele pode da terra e está com desmatamento ilegal. Então, o mercado de capitais ele vem e ele traz o cara para a luz. E o cara, para ele ir para a luz, ele precisa estar bonito, né? Você não vai botar uma luz onde tem uma ferida, né? Então, o mercado de capitais também ajuda nessa formalização, nessa melhora de governança do agro. E aí o agro formalizado, correto, com a governança adequada, ele abre o espaço para captar montantes que as instituições financeiras e os fornecedores não dão conta de emprestar. Então, é um ganha-ganha, e é um ganha-ganha para um país que tem a responsabilidade de alimentar 10% da população do mundo. O Brasil não alimenta só os brasileiros. Nós alimentamos 10% da população mundial. E que continua crescendo. E que continua, que bom. E aí eu falo que bom não só por questão de ganhar dinheiro é só a segunda importância aqui, que bom que as pessoas estão se alimentando bem na Índia, na China, elas a renda está crescendo, as pessoas estão comendo, né? Porque é agoniante você imaginar que um ser humano não consegue se alimentar, né? Pelo menos para mim é agoniante, eu espero que para as pessoas também seja agoniante. Inaceitável um ser humano, né? Você vê um ser humano que não consegue se alimentar, pelo menos para mim é bem agoniante, me incomoda bastante. Então a notícia de que a renda per capita passa de $2.000, não sei o que, a pessoa começa a comer mais proteína, eu fico feliz em ouvir isso e ainda tenho sorte de estar no Brasil, tenho sorte de estar no país fornecedor desses alimentos e tenho sorte de poder aqui ajudar investidores a aplicar dinheiro nessa atividade e se rentabilizar numa atividade que o Brasil tem vantagem competitiva, né, perante o mundo. Então, acho que acho que eu queria contribuir aqui. É um fundo que vai buscar, né, na carteira, se a gente pode ver ali, uma rentabilidade no crédito de CDI mais 3, a parte de imóveis puxa para baixo um pouco, essa média, mas ele tem distribuído nos meses de menos dias úteis R$ 1,06 por cota, nos meses normais, vamos dizer assim, R$ 1,20 por cota. É o que esse fundo tem distribuído desde que ele veio para a Bolsa, e com a Selic, com a expectativa de não baixar no curto prazo, ou pelo menos não fazer grandes movimentos de queda, é bem provável que esse 1,06, 1,20, entre R$ 1,00 e R$ 1,20, seja a distribuição esperada para esse fundo durante o ano de 2023. Perfeito, muitíssimo obrigado aí pela contribuição, Vitor. Sempre um prazer aí conversar com o pessoal da Asset e especialmente falar sobre esse fundo aí, né, que não é novidade, mas não é tempo aí no mercado, mas como eu falei, é uma classe de ativo que tá bem nova aí no mercado e que, como a gente citou aqui, é bem promissora, de um setor que tem muito a ver com o Brasil e que tem isenção de imposto de renda, tá num nicho que já é relativamente conhecido pelos investidores, né? E só lembrando, pessoal, como a gente já falou aqui antes da entrevista, né, vocês jogarem lá Suno Assets na G11, jogarem Fiagros na G11, vocês vão ter acesso aí a toda a transparência, tudo que vocês precisam saber antes de eventualmente tomar qualquer decisão de investimento. Então, muito obrigado aí para quem acompanhou. Pode falar, Vitor. E caso ainda permaneçam com dúvidas, as nossas redes sociais estão à disposição.
no Instagram, é o @sunoasset, e também tem o meu Instagram, que também fica à disposição, que é o @Vitor Lopes Duarte. São canais que a gente usa bastante para responder as dúvidas dos investidores. Perfeito. Então, assim como eu, vocês podem falar com o Vitor, então, digitalmente, aí podem mandar uma DM para o Vitor aí para tirar dúvida. E é isso aí, Vitor. Muito obrigado pela participação aqui. Portas, não preciso nem dizer que estão portas sempre abertas, porque você já está dentro da porta aqui da Suno, né? Mas brigadão pela participação e brigadão aí a todo mundo que acompanhou a entrevista. Sempre aí o pessoal que está acompanhando, lembrar de dar aquele like, de dar aquela ajuda, se inscrever no canal e acompanhar a gente aqui, tanto do Suno Notícias, quanto o Vitor falou da Suno Asset, todas as áreas aqui do Grupo Suno. Muito obrigado e tchau, tchau.